Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 99. A grandeza do reino de Deus. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Remova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois és santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do cabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus. Tu fostes um Deus que lhes perdoaste, posto que, vingador dos seus feitos, exaltai ao Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos trazer a revelação da palavra desta manhã. Amém? Então, aqui no estudo, o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Então, aqui o Senhor Deus é tão majestoso e tão santo que também o seu nome deve ser tratado com a máxima reverência e respeito. Não se pode jamais tratar a Deus levianamente, pois ele está entronizado muito acima dos seres humanos em força, em justiça, em pureza e em grandeza. Devemos tanto amar quanto temer a Deus e acautelar-nos para não tomar seu nome em vão, como faz o mundo, né? Então, assim, eu separei um texto aqui para ler para vocês, que fala um pouco sobre esse estudo, né? Está lá em Mateus 6:9, que diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, esse estudo nos diz assim: o Pai nosso. A oração envolve a adoração ao Pai celestial. Como Pai, Deus nos ama, cuida de nós e anela comunhão e intimidade conosco em Cristo. Temos acesso ao Pai e em todo o tempo para adorá-lo e expressar-lhe as nossas necessidades. Deus, como nosso Pai, não significa que ele seja como Pai terrestre, que tolera o mal nos filhos ou que deixa de discipliná-los corretamente. Deus é um Pai santo que se opõe terminantemente ao pecado. Ele não tolera a iniquidade, mesmo naqueles que o chamam de Pai. Seu nome deve ser santificado. Logo, como Pai celeste, ele pode castigar tanto quanto abençoar, reter tanto quanto dar, agir com justiça e também com misericórdia. Sua maneira de atender seus filhos depende da nossa fé e obediência para com ele. Então, amados, aqui precisamos ter, né, essa obediência, ser obedientes para agradar ao nosso Pai. Amém? Então, aqui clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Esse clamar aqui, amados, nos ensina assim: não obstante a santidade de Deus e o temor que lhe é devido, ele desceu até nós por meio de Jesus Cristo. Ele anela ter comunhão conosco e se deleita em ouvir e atender às orações do seu povo. Moisés e Arão e Samuel
são mencionados aqui entre os que tinham comunhão especial com Deus mediante suas orações intercessórias. Então, aqui ele mostra que uma dessas relatos aqui desses homens de Deus. Então, assim, amados, que nós venhamos ser também intercessores, que venhamos orar, interceder também, né? Por todos aqueles que necessitam de oração. Vamos orar, vamos interceder, vamos clamar a esse Deus Todo-Poderoso, amém? E, inclusive, tem um texto também lá em Êxodo 27, que eu não posso deixar de passar de ler essa mensagem também, que nos ensina também a falar desse Deus grande e tremendo. Diz assim, amados, o nome do Senhor, não se pode colocar o nome do Senhor em vão, né? Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome do Senhor em vão inclui o fazer uma falsa promessa usando esse nome, pronunciá-lo de modo hipócrita ou leviano, ou amaldiçoar e blasfemar envolvendo esse nome. Não pode de jeito nenhum, né? Não pode blasfemar contra o nome de Deus. O nome de Deus deve ser santificado, honrado e respeitado por ser profundamente sagrado e deve ser usado somente de maneira santa, né? Não se deve tomar o nome do Senhor em vão. Amém, amados? Então, esse estudo assim, ele não está nos levando a conhecer mais Deus, né? Em conhecer mais a grandeza do nosso Deus. E outra passagem aqui que eu vou ler para vocês no estudo em que fala: Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus, tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que é vingador dos seus feitos, né? Então, Deus mostra aqui nesse estudo aqui, perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. O que que isso traz para a gente entender? Deus pode perdoar uma pessoa e ao mesmo tempo castigá-la. Uma coisa é ser restaurado a comunhão com Deus e outra é experimentar as consequências de pecados cometidos, né? Eu separei aqui uns textos também para ler para vocês entenderem mais, né? Tá lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, que diz assim, no estudo fala assim: também o Senhor transpassou o teu pecado. Então aqui ele passa para a gente assim, ó: o pecado de Davi foi perdoado por Deus, visto que a pena de morte e a condenação eterna foram suspensas. Então, deste modo, Davi foi restaurado à salvação e à comunhão com Deus. Apesar disso, sua reputação ficou maculada de modo permanente e os efeitos do seu pecado continuaram pelo resto da sua vida e da história de sua família. A experiência de Davi, uma vez perdoado e restaurado, é uma série de lições para que pense que o pecado é algo banal, algo que Deus simplesmente perdoa e esquece. Amados, nada fica patente aos olhos do Senhor. Então, assim, Davi pecou, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi pediu perdão a Deus de todo o seu coração. E Deus, com a sua infinita misericórdia, perdoou Davi. Então, assim, mas aquele pecado, amados, fica manchado, né? Então, assim, não vamos fazer com que nós venhamos a ter manchas na nossa vida.
Então, assim, temos a oportunidade, temos o recomeço, temos a questão e a divindade de Deus de saber, amados, que temos esse Deus que nos perdoa. Então, assim, não tome Deus por achar que Deus não está vendo nada. Não se engane, amados. Deus vê tudo. Nada fica patente aos olhos do Senhor. Tudo que nós fizermos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, Deus vê tudo. Quando você está entre quatro paredes, quando você está dentro de sua casa com sua família, porque muitas das vezes, amado, dentro dos nossos lares somos uma coisa e fora somos outra. Então, assim, primeiramente, ame a Deus em primeiro lugar e ame ao seu irmão, né? Então, assim, seja cristão, crente, temente a Deus dentro da sua casa e seja fora também. Se sinta purificado diante de Deus. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, né? Como Deus ele perdoou a Davi, ele nos perdoa também. Só basta tão somente, né, pedir perdão a Deus de todo o coração e não praticar mais. Aqui diz assim: uma vez assim que Davi ele foi perdoado e restaurado, é uma série de lição para quem pensa que o pecado é algo banal, que passa por desapercebido, é algo simples. Não, amados. Algo que Deus simplesmente perdoa e esquece. Às vezes as pessoas pensam, Deus vai me perdoar, Deus esquece isso que eu fiz. Então, amados, fica registrado. Mas para isso precisamos pedir perdão a Deus, largar o pecado, porque Deus ele nos lava, nos limpa, nos purifica. Não foi à toa que Jesus veio, morreu, sofreu por nós, para que hoje nós fôssemos salvos em Cristo Jesus, né? E hoje Deus, ele nos mostra para mim, para você, que quando Jesus ele veio, Cordeiro Santo de Deus, aleluia, morreu por nós, um homem santo, para que hoje tivéssemos a oportunidade de levantar as nossas mãos, aceitar Jesus, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados e Deus dizer: vai, filho, vai, filha, eu não te condeno mais, o teu pecado está perdoado. Agora, amados, quando fizermos essa confissão diante de Deus, se purifique, limpe, né? Se consagre ao Senhor e procure buscar a santidade, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscá-lo enquanto é tempo, né? Vamos buscar a Deus enquanto podemos achá-lo, porque vai chegar uma hora, amados, em que nós vamos procurar a Deus e nós não vamos achar. Quando Jesus vier à terra que levar a sua igreja, o Espírito Santo de Deus não vai estar mais aqui na terra, até as palavras do Senhor, a Bíblia, ela vai desaparecer, porque o Espírito Santo de Deus não vai estar mais na terra. Então, assim, é tempo de buscar e clamar ao Senhor, é tempo de se converter, é tempo de buscar essa palavra que é de graça, né? Que Deus nos dá a cada dia para que nós venhamos a nos deliciar da palavra dele, amém, amadas? Então, assim, voltando aqui para o texto do nosso estudo, é. Outra passagem também que eu busquei de Deus para ler para vocês foi primeira a Crônicas, capítulo 21, verso 14, em que diz assim: mandou, pois, o Senhor a peste a Israel e caíram de Israel 7.000 homens. Quando Deus tem de abençoar, ele abençoa, mas quando Deus também faz cair, né, a
como é que chama? A ira dele, ele faz cair. Então, assim, amados, vamos atentar para isso. Vamos ver o que, é que esse estudo diz. Mandou, pois, o Senhor a peste. Então, Davi confessou o seu pecado, arrependeu-se com sinceridade e foi o que, amados? Perdoado por Deus. Mesmo assim, Deus executou o castigo temporal contra ele e o povo. E, e o frequente castigo do pecado por Deus mesmo, depois de confessado e perdoado, é um princípio bíblico evidenciado, evidenciado várias vezes nas Escrituras. Então, quando Deus submete seus filhos desobedientes a, às consequências temporais do pecado, então ele observa a sua própria lei, mantém sua própria autoridade, purifica o seu povo e demonstra ser um governante justo. Então, amados, Deus, ele é justo. Deus, ele está aqui nos mostrando na tua palavra, nos corrigindo, né? Fazendo conhecer mais dele, né? Para que nós venhamos, né, tão somente ser filhinhos obedientes de Deus. Então, assim, esse salmo assim traz para mim, para você, amados, né, a grandeza desse Deus tremendo. Então, vamos nos reverenciar diante de Deus e dar a Ele todo o louvor e toda a glória. Amém? Então, assim, agradeço a Deus por mais um estudo da palavra dele e que Deus abençoe as nossas vidas hoje e sempre. Amém? Shalom Adonai. Lembrando também, amados, de vocês lá, dar o seu legalzinho, o seu like, né? A sua curtida, para que o Face reconheça, né? Que esta oração, ela está sendo ouvida para que vidas sejam alcançadas, né, até os confins da terra. Então, assim, é importante, né, vocês curtirem, dar a sua curtida, seu legal, né? Assim, eu agradeço a oportunidade de todos, assim, de estarem junto comigo em oração, né, e aprendendo mais de Deus. Amém. Shalom Adonai.